Olá pessoal, estamos de volta então, vamos continuar aqui com a nossa aula de grandezas proporcionais número 2, vamos para a questão número 6 agora, tá bom? É uma questão da Unesp do meio do ano. Uma confeitaria vendeu seus 2 últimos bolos por R$ 32,00 cada. Ela teve lucro de 28% com a venda de um dos bolos e prejuízo de 20% com a venda do outro. Ela tinha 2 bolos, vendeu por R$ 32,00 cada um. Ela lucrou um pouquinho com o primeiro, mas com o outro ela teve um prejuízo. No total dessas vendas, a confeitaria teve, ele quer saber se teve prejuízo ou lucro e de quantos reais foi cada um. Tá legal? Então, vamos dar uma olhada no seguinte. Para tudo aquilo que eu vendo, eu tenho um custo e eu tenho um valor obtido na minha venda. Tá legal? Tem um custo e eu tenho uma receita. Então, para o primeiro bolo, vamos chamar de bolo 1, ou bolo A, tanto faz, eu tenho que os R$ 32,00, eles foram 28% a mais do valor que custou para mim, tá legal? Lucro de 28%. Então, isso significa que ele custou que os R$ 32,00 é 1,28 do custo do bolo 1, tá certo? Que esse foi o lucro que eu tive. Lembrando que o lucro é a diferença entre a receita que eu tive, né, o dinheiro que eu ganhei com a venda, menos o custo, né, a diferença entre a receita e o custo que eu tive com o bolo. Então, se o lucro foi de 28%, eu estou dizendo que em cima do custo eu tenho 28% acima e isso vai me dar os R$ 32,00. Por outro lado, o bolo 2, ele também custou os R$ 32,00, mas ele teve prejuízo de 20%. Né? Ele teve prejuízo de 20%. Então, aqui eu tenho... Se ele teve prejuízo de 20%, significa que eu acabei obtendo só 80% do custo dele. Tá legal? 80% do custo dele. Bacana. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, vamos calcular a receita total. A receita total foi de 32 mais 32, que é R$ 64,00. Por que calcular a receita total? Porque ele quer saber, no total dessas vendas, se a confeitaria teve lucro ou prejuízo. Então, a minha receita é essa. Né? E o meu custo total? O meu custo total é o C1 mais o C2. Tá certo? Esse é o meu custo. O custo do bolo 1 e o custo do bolo 2. Então, aqui eu consigo calcular o meu custo 1 e aqui eu consigo calcular meu custo 2, né? Vamos lá, custo do bolo 1 é o 32 sobre 1,28. Então, eu vou colocar aqui o 128 aqui e acrescentar 2 zeros lá em cima. Tá legal? Uma maneira de a gente resolver esse negócio aqui, sem precisar ficar fazendo muita conta, é a seguinte, olha, 32 é 2 elevado à quinta e o 100 é 10 elevado ao quadrado, certo? 128 é 2 elevado à sétima, né? Ó, 32, 2 elevado à quinta. 64, 2 elevado a 6. 128, 2 elevado a 7. Então, aqui eu vou escrever como 2 elevado à quinta vezes 2 elevado a 2, né, que é 2 elevado a 7. Só vou fazer isso para poder cortar com 2 elevado à quinta de cima e acabou. Então, aqui eu consigo cortar o 2 elevado a 5 com 2 elevado a 5. Vai ficar 100 em cima dividido por 4, que vai dar R$ 25,00. Perceba que faz sentido esse valor, né? Eu vendi por 32, ele custou 25. Legal. Eu ganhei R$ 7,00 aí. Né? Esse 7 corresponde ao 28% que ele havia dito. Agora aqui, vamos fazer aqui para baixo. O meu custo 2 vai ser os 32 dividido por 0,8. Já vou tirar essa vírgula, vai ficar 8 aqui, mas aí eu tenho que acrescentar um zero lá em cima. Né? 32 dividido por 8 dá 4. Então isso aqui foi R$ 40,00. Veja que também faz sentido que seja R$ 40,00, porque é mais do que 32. Então, ela vendeu por um preço inferior a quanto ele custou, por isso teve prejuízo. Quanto que dá C1 mais C2? Vai dar 40 mais 25, que é
R$65. Certo? Então, custou R$65 e eu consegui ganhar R$64. Então, o lucro, como é que a gente mede o lucro? É a receita menos o custo. Né? Então, o nosso lucro foi de 64 menos 65 menos R$1. O sinal negativo aqui indica que teve prejuízo. Tá legal? Então, tivemos aí prejuízo de R$1. A alternativa correta é o item E. Certinho, galera? Então, essa foi a questão número 6. Deixa eu ver aqui, não é número 7. Vamos apagar porque ela tem umas continhas. Vamos para a questão número 7, então. Essa questão número 7 é interessante, galera, porque ela fala de porcentagem de porcentagem. Eu tenho que sempre analisar quem é a minha base de referência para eu poder fazer um cálculo direitinho. Então, vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Um laboratório comprou uma caixa de tubos de ensaio e, ao abri-la, constatou que 5% deles apresentavam defeitos e não poderiam ser utilizados. Bom, então vamos escrever já de uma vez isso aqui. Eu tinha, digamos, T tubos de ensaio, e desses aqui, 5% tinham defeito. Não dava para usar, tá bom? Então eu fiquei com 95% para trabalhar, tá bom? Utilizáveis, digamos. Bom, os 95% a gente pode escrever como 0,95 vezes o T, certo? 95% de é 95 sobre 100 vezes, certo? Legal. E aí ele continua. Dos tubos sem defeito, que são esses aqui, então agora esse é o meu novo total. Antes o meu total era T tubos. Agora o meu total é 0,95T. Desses daqui, ó, ele está dizendo que 36 tubos foram utilizados imediatamente, bom? E 60% dos demais foram guardados no estoque. Então, 36 foram usados imediatamente. Aí, olha só o que acontece agora. Aí ele fala 60% dos que sobraram. 60% de quem? Quem é os que sobrou? Todos os tubos menos os 36 que foram usados imediatamente, certo? Então, aqui é uma dos problemas que podem causar... aqui é onde pode morar erro, tá bom? Eu tenho 60%, mas não é 60% do total. Também não é 60% desses tubos. É 60% do restante. Quem é o restante? Os 0,95 menos os 36 que foram utilizados, tá bom? Essa é a viradinha de jogo. 60% dos demais foram guardados no estoque. Então, isso aqui, ó, foi para o estoque. E os 92 tubos restantes, então, aqui ainda, 92 tubos restantes, foram colocados nos armários do laboratório. Então, isso aqui, armários. Ok? O número total de tubos de ensaio da caixa era... Então, olha, tem algumas maneiras da gente fazer isso aqui, né? Eu posso pegar o seguinte, 36 mais 60% disso, mais 92 tubos, tem que dar 0,095T. Bom, essa é uma maneira de calcular. A outra maneira seria eu pegar esse aqui, 60% disso. 60% desse valor é o do estoque. E 92 tubos restantes seriam os 40%. Tá certo? Vamos fazer. Eu tenho 36 mais 60%, eu vou escrever como 0,6
0,95T menos 36 mais 92 tubos restantes. Isso aqui tem que me dar 0,95 vezes o T, tá bom? Dá um pouquinho mais de conta esse aqui, né? 36 mais 0,6 vezes 0,95T mais 0,6 menos, né? 0,6 vezes 36 mais 92 é 0,95T. Bom, então olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vou passar esse carinha para cá, tá bom? Na hora que eu passar ele para cá, ó, aqui nós vamos ter o seguinte, 0,95T que multiplica, olha o que vai acontecer, eu tenho aqui 1 menos 0,6, tá certo? Quando eu passar esse cara aqui para o outro lado, vai ficar esse menos esse. Colocando ele em evidência, ó, esse menos 0,6 vezes esse. Legal? Muito bom. Aí aqui eu vou ter 36 mais 92, né? 90 mais 30 vai dar 120. 120, e aqui eu tenho 6 e o 2 com 8, 128. Então aqui vai dar 128 menos 36 vezes 6, né? 3 vezes 6 dá 180, 6 vezes 6, 36, dá 216, certo? Só que eu tenho uma vírgula aqui, então 21,6. Tá, beleza? Então aqui eu tenho 0,95T, e aí isso aqui vai dar 0,4, vai ser igual a 128 menos 21,6. 128 menos 21,6 vai dar 128 menos 20 daria 108. Menos 1, 107. Menos 0,6, 106,4. Certo? Então aqui nós vamos ter o total de tubos no começo é o 106,4 dividido por 0,4 vezes 0,95. Ok? Essa é a continha que a gente tem que fazer. Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu posso transformar isso em 1064 sobre 4 vezes 95 sobre 100. Ok? Aí aqui a gente vai ter, ó, 1064 dividido por 2 vai dar 532. Aqui sobra 2. 532 dividido por 2 vai dar 250 mais 16. 266. Certo? 66 mais 66, 32. Legal. Então aqui eu vou ficar com 266 vezes 100 dividido por 95. Dá para simplificar mais um pouquinho, né? Se eu divido isso aqui por 5, vai dar 20. Se eu divido isso aqui por 5, obviamente vai dar 19. Né? Então a gente pode fazer aqui no cantinho 20 dividido por 19 vai dar 1, sobra 1,10, 0, 100 vai dar 5, 9, 5, sobra 5, 5 centésimos vira 50 milésimos, vai dar 3. Tô fazendo conta à toa aqui não.
3 vai dar 2, na verdade, né? 38. Tá certo isso, gente? Aqui sobra 12. Tô achando que essa conta tá muito grande. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa continha aqui de baixo, ó. 0, se a gente pegar aqui e transformar isso aqui em 1064 sobre 4. Bom, aí vai dar 4 vezes 0,95. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. 0,95 vezes 4 vai dar 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 9, 36, 38, vai 3, certo? Com 2 zerinhos aqui fica 1064 sobre 3,8. Ah não, gente, na verdade é 3,8. Então isso aqui vai dar 10.640 sobre 38, né? Dividindo por 2, em cima e embaixo, vai ficar 5.320 dividido por 19, né? Dividido por 2 em cima e embaixo. Agora a gente pode fazer isso aqui, ó. 5.320 dividido por 19. Aqui vai dar 53, vai dar 2. 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 1, 3, certo? 53 para 38 vai dar 15. Baixo 0, 150 dividido por 19 vai dar 6. Opa, não. Vai dar 10, daria 190. Ah, já descobri onde é que estava o erro da outra conta. Então isso aqui vai dar 8, não. 7. 7 vezes 9, 53. 63 vai 6. 13, 133. Então aqui vai sobrar 17. Assado. Ah não, gente, abaixo 2, perdão. Abaixo 2. Isso. Aí agora eu posso colocar o 8 aqui, né? 8 vezes 9 é 72. Vai 7. 8 vezes 1, 8 mais 7, 152. Maravilha. E aqui, fio abaixo 0, né? 280. Então isso aqui vai dar 280 redondinho. Beleza, gente? Então, ó, a gente tinha T tubos, descartamos 55%, ficamos com 95%. 36 foram usados imediatamente. 60% do que sobrou foi para o estoque. E 92 tubos restantes foram para o armário. Ele quer saber quantos tubos são. Nós somamos o 36 com 60% dos que sobraram, com os 92, e tem que dar esse total aqui. Fazendo as continhas, 280 tubos no total. Tá bom? Alternativa certa, a letra E novamente. Beleza, galera? Tudo bem? Vamos lá. Legal, vamos para o número 8 então, outra da Unesp. O Ministério da Saúde e os estados brasileiros investigaram 3.670 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. 3.670 casos suspeitos. Eles investigaram 3.670 casos. O boletim de 2 de fevereiro aponta que, desse total, 404 tiveram confirmação de microcefalia ou de outras alterações do sistema central. E outros 709 casos foram descartados. Então, presta atenção, eu tenho 3.670 casos suspeitos, bom? O boletim de 2 de fevereiro aponta que desse total, né? Então, vamos organizar aqui. Eu tenho 3.670 casos investigados.
Ok? Aí eu tenho que em 2 de fevereiro, ele me diz que desse total, 404 teve confirmação. Então, 404 confirmados. Ok? E de microcefalia ou outras alterações do sistema central. E outros 709 casos foram descartados. 709 casos descartados. Percebam que aqui eu tenho um universo de casos que não foram nem confirmados nem descartados, certo? Porque eu tenho 3.670 no total e ele não fala o que aconteceu nesses casos aí. Anteriormente, no boletim de 23 de janeiro, havia 732 casos investigados e classificados como confirmados ou descartados. Então, antes, eu tinha 732 casos investigados e classificados como confirmados ou descartados. Então, não é com 732 em relação a esse. É 732 que foram confirmados / descartados. Tá legal? Então, esse número aqui de 23 de janeiro se compara com a soma desses dois de 2 de fevereiro. Tá legal? Aí ele pergunta, de acordo com os dados do texto do boletim de 23 de janeiro, que é esse aqui, para o boletim de 23 de janeiro para o boletim de 2 de janeiro, de 2 de fevereiro, o aumento no número de casos classificados como confirmados ou como descartados foi de aproximadamente... Então essa confusão toda é só para... Ele está tentando dizer que ele quer saber quanto que esse número aqui, esse 732, ele virou quantos números aqui depois? Esse número aqui não nos interessa. Eu antes tinha 732 casos confirmados ou descartados. Agora eu tenho 404 mais 709 confirmados ou descartados. Então eu tenho que fazer o 404 mais 709, tá bom? 9 mais 4 vai dar 3, 7 mais 4 vai dar 11. Então eu tenho 1.113 casos confirmados ou descartados. Então, isso aqui é depois. Bom? 23 de janeiro, 2 de fevereiro. Bom? 23 de janeiro, 2 de fevereiro. Ele quer saber o aumento. Como é que eu faço para medir o aumento? Eu pego 1.113, divido pelo 709 e aí eu subtraio 1, certo? Ou eu posso pegar a diferença de um pelo outro e subtrair de 709. Bom, 1.113 sobre menos 709 não, galera, 732. Bom, 1.113 dividido por 702. Então aqui, ó, a gente pode pegar a outra formuleta, né? Que é 1.113 menos 732 sobre 732, né? Que seria tirando o MMC ou pensando que é o que variou em relação ao que tinha no começo. Bom, 1.113 menos 732 vai dar aqui 381 sobre 732. Né? Isso aqui vai dar, olha... Se a gente olhar para esse número, né? Se eu olhar para ele como aproximadamente igual a 38 sobre 73, né? Se aqui fosse 74, se aqui fosse 76, na verdade, 38 mais 38 daria justamente 76. Então esse número aqui, ele é um pouco maior do que 50%. Certo? Um pouco maior, vai dar 52% se a gente fizer as contas direitinho, tá? Não é necessário fazer a conta exata, por quê? Opa, peraí. Porque de todos esses aí, eu só tenho duas possibilidades que se encaixariam, que é a letra A e a letra C. Tá legal? A letra C, 66%, está muito longe.
Então só pode ser a letra A. Nem precisa fazer a conta todinha bonitinha. Tá bom, galera? Muito bem. Vamos para a questão número 9. A 9 eu acho que dá pra gente fazer aqui. Deixa eu pegar aqui. Questão 9 diz o seguinte: dos animais de uma fazenda, 40% são bois, 30% são vacas e os demais são caprinos. Se o dono da fazenda vende 30% dos bois e 70% das vacas, o total de animais da fazenda se reduz em... Então vamos lá. Eu tinha uma quantidade total de animais, que eu posso chamar de A, tá bom? E aí ele está me dizendo que 40% de A é boi, ok? Ele me diz ainda que 30% é vaca. Então 0,3 de A, 0,4 vezes A é 40% do total de A. 0,3 vezes A é 30% do total de A. Tá legal? E aí o restante são caprinos, né? Então, obviamente, eu vou ter 0,3A que são caprinos. Vamos só deixar bem claro aqui, ó. Esses aqui são bois, esses aqui são vacas, esses aqui são caprinos. Tá bem? Aí o dono da fazenda vende 30% dos bois. Então ele vai pegar isso aqui, ó. Aí a gente tem que pensar o seguinte, ó. Se ele vendeu 30% dos bois, ele ficou com 70% deles, certo? Então ele agora, após a venda dos bois, ele vai ter 0,70 daquilo que existia de boi. Quanto existia de boi? 0,4 vezes o total de animais, certo? Isso é porcentagem da porcentagem. E depois ele vendeu 70% das vacas. Se ele vendeu 70% das vacas, né, então aqui, após a venda das vacas, ele ficou com 60% do que ele tinha de vaca, certo? Ele vendeu 70% das vacas, então ele ficou com 30% do que ele tinha de vaca. O que ele tinha de vaca? 0,3A, certo? O total de animais da fazenda se reduz em quanto? Então ele tinha A e agora ele vai ter uma quantidade diferente. Ele vai ter aqui, ó, 0,7 vezes 0,4 vai dar 0,28A. Faz sentido, né? 0,28. Porque se eu pensar que o 0,4 está sendo multiplicado por um número menor do que 1, então ele vai diminuir de 0,4. Mesma coisa para o 0,7. Ele está sendo multiplicado por um número menor do que 0,1, vai diminuir de 0,7. Aqui é a mesma coisa. 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09A. Tá bom? Então, agora nós temos, né, após as duas vendas, eu tenho 0,28A mais 0,09A mais 0,3A, que são os caprinos, certo? Então isso aqui vai me dar, ó, 0,28 mais 0,3, 0,58. 0,58 mais 0,09, 0,67A, certo? Então agora eu tenho só 67% dos animais que eu tinha antes. Então, se eu pegar A e subtrair do que eu tenho agora, eu percebo uma redução de 0,33A. Então, teve uma redução de 33%. Certo? 0,33 de A significa 33% de A. A alternativa certa aí, galera, é a letra B. Bom? Maravilha? Tranquilão, né, gente? Bacaninha, questão boa. Vamos lá.
Questão 10 agora, Unicamp. Essa bacana também, gente. Isso aqui é uma questão super simples, mas é fácil demais de errar ela. Uma compra no valor de R$1.000 será paga com uma entrada de R$600 e uma mensalidade de 420. Bom, então eu estou fazendo uma compra. Bom, ela é uma compra de R$1.000, tá bom? O valor original, ou digamos o valor à vista, né? É R$1.000. No prazo, você vai pagar uma entrada de R$600 mais 420 dentro de 30 dias. Uma mensalidade de R$420, né? Uma mensalidade só. Ele quer saber, aí presta muita atenção, a taxa de juros aplicada na mensalidade. Taxa de juros aplicada na mensalidade. Então, olha só, eu entro na loja, bom, quero comprar esse treco que vale R$1.000, tenho 600, te dou 600. A minha dívida com você agora não é mais de R$1.000. A minha dívida com você agora, ela é de R$400, tá bom? Então, quando ele está dizendo a mensalidade, significa que eu vou pagar, né, daqui a 30 dias, R$20 a mais do que eu deveria. Então, a taxa de juros é de R$20 a mais, né? Vamos colocar assim, ó, 420 menos o que era para ser pago em relação a 400. Certo? Então, isso aqui vai me dar 20 sobre 400. Por que não sobre 1.000? Porque a minha dívida não é de R$1.000. Ele está perguntando a taxa de juros aplicada na mensalidade. Então, o que eu estou pegando emprestado do vendedor na loja, no fundo, são R$20. Né? Ele está como se ele estivesse me entregando R$20 emprestado. Eu deveria dar 400, eu estou dando para ele, devolvendo 420 um mês depois. Então, eu estou dando R$20 a mais em relação aos 400 que era o valor devido. Então, isso aqui vai ficar, né? 2 sobre 40, que é 1 sobre 20, né? Lembra que 1 sobre 2 é 0,5, então isso aqui fica 0,05, ou seja, 5% ao mês. Certo? Poderia encontrar uma resposta bem diferente antes, né? Alternativa correta, letra B. Se você não considera esse detalhe de que é a taxa de juros aplicada na mensalidade, né, e não em relação ao valor da compra, né, você pode se dar mal. Beleza, gente? Vamos fazer a questão número 11 agora. A gente já está terminando. Questão 11. Numa pesquisa com 500 pessoas, 50% dos homens entrevistados responderam sim a uma determinada pergunta, enquanto 60% das mulheres responderam sim à mesma pergunta. Sabendo que na entrevista houve 280 respostas sim a essa pergunta, quantas mulheres a mais que homens foram entrevistadas? Aqui a gente pode fazer um sisteminha, né? O número de homens mais o número de mulheres vai dar 500 pessoas, que é o total de pessoas que foram entrevistadas. Tá? Aí ele está me dizendo que 280 respostas foram sim para essa pergunta. Né? Então, isso aqui é o total. Agora vamos ver quantas pessoas disseram sim. 280. Quantos por cento do total de homens disse sim? 50%. Então, 50% eu vou dizer que é 0,5 vezes H, certo? E 60% das mulheres também responderam sim. Então, se eu somar essa quantidade de homens com essa quantidade de mulheres, certo? 0,5H mais 0,6M, eu tenho os 280. Beleza? Isso aqui é um sisteminha, né? Um sisteminha de equações que a gente pode multiplicar de baixo por 10, por exemplo, né? Fica 5H
mais 6m é igual a 2.800, né? E aí aqui fica h mais m igual a 500. Aí para a gente eliminar uma das variáveis, a gente pode multiplicar aqui em cima por 5, por exemplo, né? Então fica 5h mais 5m é igual a 2.500, né? Aí eu posso fazer a primeira equação menos a de baixo. Então vai ficar 5h menos 5h corta, 6m menos 5m. Vai ficar m igual a 300. Mas ele não quer saber o número de mulheres, ele quer saber o número de mulheres a mais do que homens. Então os homens, se a mulheres é 300, os homens são 200. E aí ele quer saber m menos h, né? O número que tem a mais do que homens. Então eu tenho 100 mulheres a mais do que homens nessa entrevista. Tá certinho? Letra C, 100. Letra C. Belezinha, né? Então dá para fazer bem rápido isso aí. Tem só que saber como montar, né? Galera, tem que ficar muito claro para vocês essa ideia de porcento de, né? 30% de 0,3 vezes. 5% de 0,05 vezes. Tá na dúvida? Põe o número sobre 100. Bom, por exemplo, 238% de 238 sobre 100 vezes. Tá legal? É só fazer a leitura, colocar na forma de fração ou de número decimal e multiplicação depois. Beleza? É só treinar, galera, que isso aí vocês ficam craque rapidinho. O resto são essas continhas, né, que às vezes deixam a gente meio atrapalhado, mas aí é uma questão de treino, né? Questão número 12. Numa série de testes para comprovar a eficiência de um novo medicamento, constatou-se que apenas 10% dessa droga permanece no organismo após 6 horas após a dose a ser ministrada. Então, vamos colocar aqui questão 12 para a gente fechar. Então tá, eu coloco lá uma quantidade de medicamento, digamos 100 gramas, né? 100 miligramas. Passam-se 6 horas, só vão ficar 10 gramas depois dessas 6 horas, tá bom? Se o indivíduo tomar uma dose de 250 miligramas desse medicamento a cada 6 horas, que quantidade da droga estará presente em seu organismo logo após ele tomar a 4ª dose? Então aqui o que a gente pode fazer é assim, ó. Eu posso montar uma tabelinha onde eu tenho agora, tá bom? Depois mais 6 horas, depois mais 12 horas, depois mais 18 horas, por exemplo, né? Porque é a 4ª dose, né? Tomei uma agora, primeira dose, segunda, terceira, 4ª dose, tá bom? E aí a gente vai analisando. Olha, aqui eu tomei 250 miligramas e pronto. Quando eu chegar aqui 6 horas depois, eu tenho o restante 10% disso, ou seja, eu tenho 25 miligramas, certo? Mas aí eu tomei mais uma dose, então eu tomei mais 250 miligramas. Então eu fiquei com 275 miligramas. Bom, mas ele não quer isso. Bom, 6 horas depois, né, vamos colocar aqui. 6 horas depois eu vou ter 10% de 25. Então eu vou ter 2,5 miligramas. E eu vou ter também 10% de 250, ou seja, 25 miligramas. E além disso eu tomo mais uma dose, 250 miligramas. Certo? Não vou nem fazer a soma. Depois, ó, eu vou ter essas 10% de cada um desses, mais 250 miligramas aqui embaixo. Então aqui eu vou ter 0,25, aqui eu vou ter 2,5, aqui eu vou ter 25. Lembra que 10% é legal, né? Porque eu só vou dividindo por 10, né? Isso dividido por 10, isso dividido por 10, isso dividido por 10. Por quê? Porque 10 de 100 vai sobrar 1/10, então é só dividir por 10. Legal? Então agora é só somar isso aqui, ó. Aí eu tenho 25 mais 250 vai dar 275 mais 2,25. Certo?
275 mais 2,25. Então vai dar 277,25 miligramas. Alternativa certa aí, a letra C também. Tá certo, galera? Bom, é isso, gente. Fechamos a nossa listinha de grandezas proporcionais, tá bom? Fica aí o lembrete para sempre lembrar desses jargões, né, que a gente utiliza na linguagem de porcentagem, 10% D, 50% D. Lê os problemas, articula com conhecimentos de outras áreas, tipo sistema de equações, regra de 3, tem uma porção de coisas que a gente sempre vê de novo e de novo. Tá legal? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!